Rei seja glorificado. E todos que creem concordam, digam amém. Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Adilson. Hoje se cumpre mais uma promessa de Deus na minha vida. Há anos eu era muito pequeno e o Senhor falou que esse dia ia chegar. Chegou. É para a honra e glória dele. Obrigado, pastora Kemi, pastor Jackson, por essa oportunidade. Obrigado aos pastores. Eu sou muito de observar e eu aprendo com cada um de vocês, mesmo às vezes conversando tão pouquinho, mas cada um de vocês me ensinam alguma coisa. Eu sou feliz por poder caminhar na vida de vocês, nesse ministério, poder servir o reino. Obrigado por eu chegar aqui cheio de arestas. Estou sendo lapidado e vocês estão me ajudando nessa caminhada. Obrigado, amor, obrigado. Nós temos 10 anos, fizemos 10 anos de casado em março. Nós nos conhecemos há 11 anos. E quando nós começamos a namorar, com menos de 30 dias, eu lembro que a gente já falava sobre servir o reino juntos. A gente nem sabia se ia casar. Nós estávamos se conhecendo menos de 30 dias. E hoje estamos aqui. É Deus. Nós nos colocamos na direção do Senhor. Ele tem conduzido a nossa vida e o que Ele tem feito é sobrenatural. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Nós estamos numa série sobre o legado deve continuar, sobre o Atos dos Apóstolos. E pesquisando um pouco sobre o tema, pesquisando sobre o assunto, eu observei que Lucas, ele escreve 2 livros. Ele escreve o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, o livro de Lucas, foi escrito aproximadamente entre 50 e 60 anos depois de Cristo. Atos dos Apóstolos foi escrito aproximadamente entre 80 e 90 anos depois de Cristo. Lucas não faz parte do momento em que Jesus esteve na terra. Ele escreve sobre aquilo que ele ouve, sobre aquilo que ele ouviu. Ou seja, ele teve que estudar sobre a vida de Jesus. Mas ele também escreve sobre os Atos dos Apóstolos, no momento em que ele participa de boa parte desses atos. Lucas, por ser médico, estudioso, ele escreve com riqueza de detalhes. Ele é um homem instruído, um homem que sabe escrever. Ele estudou. Então, no livro de Lucas, ele começa a trazer uma narrativa detalhada dos passos de Jesus. Ele fala sobre aquele que viria antes de Jesus, João Batista, e escreve com uma riqueza de detalhes. Ele escreve sobre o nascimento de Jesus, os primeiros milagres, fala sobre a chamada dos discípulos, a escolha dos seus discípulos, fala sobre a cura de um leproso, a cura de um paralítico, conta sobre as instruções e ensinamentos em que Jesus deu ao povo e àqueles que estavam o seguindo. Ele vai curar através da fé de um centurião, capítulo 7, sobre o servo do centurião, que mesmo de longe ele diz: a tua fé curou o seu servo.
Perdão, gente, eu me emocionei. Eu tomei a vacina hoje, a Revivo me atacou hoje. Tá bem, tá a benção. Vamos lá. Mas no capítulo 7, no versículo 11, ele vai mostrar o seu poder sobre a morte. Até então, ele mostra o seu poder sobre uma enfermidade. E agora ele vai enfatizar, ele vai trazer ele vai fazer a primeira ressurreição do seu ministério. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós notamos que na progressão dos atos de Jesus, ele não parou em nenhum momento. Na progressão dos atos de Jesus, ele continuou o seu ministério sem tirar férias. Primeira coisa que eu aprendo aqui, e eu não sou contra as férias, mas mesmo nas férias, podemos ministrar sobre Jesus. Mesmo no momento de descanso, quando você pega um final de semana, você pega um dia de descanso, você encontra um amigo que não é evangélico, você pega alguém que não está no seu convívio, mas você consegue um contato, você pode dizer: a tua fé, aquilo que você deposita no Senhor, o Senhor é capaz de salvar a tua vida, a tua casa, o teu ministério, é capaz de restaurar. E nós vemos então a progressão. E quando nós chegamos no capítulo 7 e o versículo 11, talvez aqui seja um dos ápices do ministério de Jesus, do início do ministério de Jesus. Porque é a primeira ressurreição e o povo não estava mais acostumado a ver ressurreições. Então aquilo que vai acontecer com o filho da viúva acaba assustando. E vamos ver o que diz o verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Aqui representa a paz. A multidão representa a alegria, porque estão seguindo Jesus. Aqui nós vemos o poder de Jesus de libertar, de curar, de salvar, de nos instruir. Essa multidão está seguindo, não se sabe para onde. Jesus está indo, trilhando os seus caminhos. Verso 12, diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Aqui, pode voltar um versículo? Aqui nós notamos a dor, nós notamos a tristeza, a perda, um caminho sem volta, sem solução, sem esperança. Essa mulher, ela não podia mais ter filhos, ela já era viúva, e uma viúva naquele tempo, ela não poderia, era muito difícil mais se casar. E talvez, dependendo da idade, a Bíblia não relata, ela já passou da idade de ter filhos. A sua genealogia terminou ali, a sua esperança terminou ali. Ela está angustiada, aflita, sem saber o que fazer, o que seria dela a partir desse dia. Então aqui nós estamos representando duas multidões, uma que sobe em direção à cidade e a outra que desce a cidade em direção a um cemitério. Veja o verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Veja que Lucas, ele não escreve a expressão Jesus, ele vai dizer: o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Sabe o que significa Senhor? E aqui está o primeiro princípio que eu quero pensar com vocês.
quando Jesus aparece na sua vida, Ele entra como Senhor, aquele que tem autoridade para resolver. Quando nós nos referimos ao nosso Pai, quando nós referimos a um pastor, referimos a alguma autoridade, nós chamamos de Senhor, porque nós conhecemos nele a autoridade. Nós conhecemos nele que há algum poder nele, que ele pode fazer algo. Nesse contexto, a mulher ela não podia se casar novamente. Ela não teria talvez a chance, a expectativa do seu futuro. Ela tinha um filho homem. Isso significava honra. Isso significava a sua descendência. E simplesmente tudo se foi embora. Pensa comigo. Você está no velório de um ente querido e alguém chega para você e diz assim: não chores. Simplesmente não diz assim: não chores. Parece piada às vezes, né? Não é verdade, pastor Deus? Parece piada. A minha esperança se foi, não tenho para onde ir, não sei o que vou fazer daqui para frente. Simplesmente vem alguém e me diz: não chores. É que ela não conhecia o poder de Jesus. Ela não o conhecia como Senhor. Mas ela estava prestes a conhecer. Deixa eu contar uma história para você. Eu era muito pequeno. Meu pai morou a vida inteira na mesma casa. E é uma herança da minha avó. E a rua principal, que é uma rua principal da cidade, ela faz uma curva bem no terreno do meu pai. E aquele terreno, havia um projeto da prefeitura que não existia aquele terreno. Era para ser uma rua reta, mas por causa do terreno do meu pai, foi feita uma curva, mas estava numa briga judicial. Meu pai foi notificado pela justiça e pela prefeitura que ele deveria desocupar o imóvel. Imagina, recém-casado, um filho 4, 5 anos, sem saber para onde ir, sem poder pagar um aluguel, ele não sabia o que fazer. Meu pai nasceu em berço evangélico também, então, angustiado, aflito, chorando, ele pegou a bicicleta dele, e ele conta isso e eu me emociono, que ele subiu um pedaço do Morro da Cruz. Quem conhece Itajaí, é o único morro da cidade. Subiu até um pedaço com a bicicleta, chorando, angustiado. E depois ele foi a pé. Ele sentou e disse com ele: eu não sei o que fazer. E começou naquela guerra interna. E chegou um momento em que ele, num momento de aflição, ele disse: chega! Eu não aguento mais. Em prantos, chorando, com uma família para cuidar. Quantas vezes nós já chegamos dentro de nós mesmos e dissemos: chega, Senhor, eu não aguento mais. Chega, está doendo demais. Chega. O Senhor está aqui essa noite. Então, ele desce o morro, pega a bicicleta, e vindo por essa mesma rua, que é a rua da casa do meu pai, ele passa na frente da casa de uma irmã. Aquela irmã chama ele, era uma casa de oração. Antigamente tinha muitas casas de orações. E a irmã chama ele fala: meu Deus do céu, eu só quero paz, eu quero. E a irmã ainda me chama. E começou a conversar com ele, meu pai não contou nada. Então de repente, chega uma irmã com uma criança num colo, pedindo para essa outra irmã orar por ele.
Não, vamos aproveitar o irmão Levi. O irmão Levi está aqui. Vamos, pede para ele orar. Meu pai numa angústia, numa tristeza, sabe, aquele momento que você quer um canto só para chorar, e ele está ali, agora ele tem que chorar. Ele falou assim: Senhor, eu que estou precisando de oração, agora eu tenho que orar. Então ele pega aquele momento, ele ora, e no meio da oração, a irmã, dona da casa, começa a falar em mistério, falar em línguas, e diz assim: meu filho, o teu grito acabou de chegar na minha presença. Eu ainda essa semana entrarei com providência naquilo que você está precisando. Na sexta-feira, um vereador da cidade liga para o meu pai e diz assim: Levi, a prefeitura não estava achando os documentos. Acabaram de achar os teus documentos, você não precisa sair da casa, o imóvel é teu. Mesmo quando ele não parou, ele estava precisando de oração, mas ele orou pelos outros. Ele não parou, ele continuou. Mesmo angustiado, a gente pode ser a solução na vida de alguém. Mesmo com tristeza, a gente pode ser a solução na vida de alguém. Glória a Deus, aleluia. Ela conhecia aquele caminho. Ela era viúva. Ela sabia, ela já trilhou aquele caminho. Ela levou o marido dela. Ela sabia quais eram as esquinas, quais eram as pedras que estavam no caminho. E aqui eu aprendo um outro princípio que eu quero compartilhar com vocês. O fato de você conhecer o caminho não quer dizer que você precisa andar nele. Escute, o fato de você conhecer o caminho não quer dizer que você precise andar nele. Quantas pessoas que viram os pais se separarem, quantas pessoas que viram o pai alcoólatra, vícios, a mãe com comportamentos imorais, quantos de nós já vimos algum parente que não nos serve de referência? Quantos de nós olhamos para algum deles e dizemos: eu vou ser igual a ele, o histórico do meu pai é esse, o histórico da minha mãe é esse, o histórico do meu avô, da minha avó, o histórico da minha família. O fato de você conhecer o caminho e a história da sua família não quer dizer que você vai ser igual. Veja, ela não concluiu o caminho porque Jesus chegou antes. Ela sabia o caminho da derrota. Ela sabia que ela, voltando daquele caminho sem o filho dela, seria o fim. Mas Jesus entrou com providência. Ele apareceu como Senhor na vida dela. Não é porque o casamento dos seus pais não deu certo, o seu vai dar certo. Hoje, e eu trabalhei 2 anos como líder de família lá no Brasil. Trabalhei como líder de jovens 3 anos. Então a gente conhecia muito bem as famílias da igreja. E a gente ouvia alguns jovens falando assim: eu não quero casar. Eu não quero eu não quero sofrer igual a minha mãe sofre. Eu não quero casar porque minha mãe não trata bem o meu pai. O seu casamento será referência para os teus filhos. Eu sou testemunha disso. Eu quis casar e casei muito cedo, 23 anos, mas cedo.
porque eu tinha uma referência dentro de casa. Meus pais com dificuldades, mas sempre nunca vi uma agressão, nunca vi uma contenda. Lógico, discussões do relacionamento são normais, mas nunca vi. Então para mim eles são referência. Então por isso que eu quis casar. Hoje tem jovens, adolescentes que olham para dentro de casa e dizem: eu não quero casar, porque eles não são referência para mim. Mas vai ficar solteiro, está jogado no mundo. Mas não é isso que o Senhor planejou para a tua família. A tua família é a base de uma igreja. A tua família é a base de uma sociedade ajustada, correta. Você não vai caminhar por caminhos que o Senhor não planejou para você. O que é para você é seu. Amém? Verso 14. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Repita comigo. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. Agora com bastante força. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Terceiro princípio desse texto. Tem gente que é especialista em levar o que está morto. Tem gente que é especialista em levar o que está morto. Observe. E os que carregavam pararam. Nós temos assistido nesses últimos dias, principalmente agora na pandemia, saiu pregadores, saiu instrutor, saiu tudo que é coisa na internet. Pessoas que interpretam um texto, têm uma visão de alguma coisa e colocam na internet. E infelizmente, e essa palavra é uma palavra um pouco mais para os adolescentes e os jovens. Cuidado com o que você tem visto na internet. YouTubers, Instagram, o pessoal fica postando coisas. Cuidado, porque eles podem estar te levando. Eles podem estar te levando para uma morte espiritual. Tem gente que gosta de levar o sonho dos outros para enterrar. Chamado, projetos, propósitos, a sua esperança. Pessoas negativas, amigos que influenciam, amigos com comportamentos imorais, representa a morte espiritual. Pessoas que estão sendo levadas pela ideia dos outros. Mas você nota que Jesus não tocou no corpo, ele tocou no esquife. Verso 15. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Veja, o jovem sentou-se e começou a conversar. O velório terminou ali. As pranteadoras, que naquela época era comum ter pessoas que choravam num velório, acompanhavam, elas ficaram tristes. Será que vou receber? Pô, estava quase terminando esse velório. Pessoas que compartilham da desgraça, compartilham, sabe? Não se alegram quando você se alegra, só chora, só leva o caos, só está ali por alguma razão. Esse tipo de pessoa nós temos que afastar da nossa vida.
E uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, não menciona, é um acrescentares meu. Fala assim, que, na verdade não fala, né? Eu que estou acrescentando. O buraco para enterrar o corpo estava aberto. Alguém teve que ir lá no cemitério dizer que aquele buraco não seria mais utilizado. Porque alguém no caminho, alguém no caminho encontrou Jesus. Aonde há tristeza, agora há paz. Aonde há angústia, agora tem alegria. Alguém que estava morto, perdido, agora está nos braços da mãe. Ela acabou de encontrar o verdadeiro caminho. Ela estava trilhando um caminho que ela conhecia, só que agora ela conheceu um novo caminho, uma nova verdade, uma nova vida. Aquela mulher encontrou alguém no caminho. Bastou apenas um toque de Jesus e tudo foi restaurado. Tudo foi restaurado. A alegria daquela mulher, a dignidade foi restaurada. A esperança de dias melhores, os sonhos, os propósitos, a genealogia dela. Agora ela teria netos. Ela teria alguém, a felicidade dela foi completa. Mas até conhecer Jesus, ela tinha perdido tudo isso. E Jesus, para eu poder ir para o final, Jesus continua trabalhando até hoje. Quando nós vemos Lucas escrevendo o Evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos, 50, 60, 80, 90 anos depois que Lucas escreveu os livros, nós vemos que até hoje Jesus continua trabalhando. Olha para a sua vida, olha para a tua vida, olha para o teu casamento, olha para quem você era. Você foi restaurado porque Ele continua trabalhando. Você foi restaurado, a tua família. Ah, mas o meu filho está lá. Jesus vai restaurar. Minha filha saiu da igreja. Jesus vai restaurar. Meu esposo, ele vai encontrar onde ele estiver. Eu tenho certeza da palavra que eu estou pregando. 4 meses a palavra está no meu coração. Todos os dias quando eu estou no trabalho, na van, eu não dirijo, mas eu sou ajudante. Eu olhava a estrada, o motorista dirigindo, e filho da viúva de Naim, filho da viúva de Naim. Meu irmão, quando o pastor me chamou, eu tive 2 dias para montar a mensagem. Um desespero total, porque tudo que estava aqui dentro eu não conseguia botar no papel. Falei, Senhor, o Senhor tem o momento certo, a palavra certa. Tudo que eu planejei, 30% está aqui. Porque o Senhor queria mudar as coisas. E Ele quer mudar a tua situação. Ele quer mudar a tua vida. Não importa se você está afastado, se você não é crente. Não importa a situação que você está passando. Ele quer mudar. Ele quer restaurar. Deixa eu contar uma história para vocês. Na década de 90, uma família muito rica, ela faliu e os seus bens foram a leilão. A justiça determinou o leilão dos seus bens. Foram leiloados carros, foram leiloados imóveis, foram leiloados quadros. Uma família muito rica. E então, no final do leilão, já não faltava mais nada para ser leiloado. Alguém consegue para mim uma baqueta? Uma baqueta. Se conseguir para mim uma baqueta, agradeço. No final do leilão, tinha um último item. E o leiloeiro pegou e disse, vamos leiloar isso aqui, estamos cansados, falta só esse item. Era um violino. Obrigado, Alan, Deus abençoe. Vamos supor que seja um violino.
Era um violino, empoeirado, sujo, desafinado, as cordas soltas. Então ele pega e diz: $10. É o que vale, $10. Ele pega e dou-lhe uma. Alguém levantou a mão e deu $10. Dou-lhe duas. Dou-lhe. Quando ele ia dar a terceira e finalizar o leilão, alguém disse: ei, espera. Alguém no meio do corredor vem, pega o violino, tira o pó, tira a sujeira, tira os paranhos de aranha, afina, estica as cordas e começa. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Vamos nos colocar de pé? De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se você conhece, canta. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O leiloeiro, então, ele pega aquele violino. Alguém dá $100? Eu. Alguém dá $200? Eu. 300, 500, $1.000. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bateu o martelo. No final daquele leilão, perguntaram para o mestre, para o leiloeiro: o que aconteceu um item sair de $10 e agora valer $1.000? E aquele leiloeiro então disse: o toque do mestre. Assim estava eu, assim estava você nesse mundo, empoeirado, sujo, desafinado, sem valor, mas o toque do mestre chegou na minha e na tua vida. Foi a minha vida, foi a sua vida restaurada. Foi um toque, tocou-me. Na escuridão, Cante. tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eu não posso encerrar essa mensagem sem antes orar por você. Não
sei se você está no presencial, se você está no online. Uma vida foi restaurada pelo toque do Mestre. A minha vida foi restaurada. Se você está aqui essa noite e ainda não conhece esse toque, que é capaz de afinar a tua vida, que é capaz de restaurar, tirar aquilo que não presta e voltar a ter valor aos olhos do Pai, por favor, se manifeste. Levante a tua mão. Quero te conhecer, quero orar por você. Se você... Olha só, temos uma vida. Vamos dar um aplauso a Jesus? Por favor, querido, vem cá. Quero orar com você. Por favor. Temos mais alguém que quer ser tocado por esse mestre? Talvez você está vendo a sua vida desajustada. Você vem na casa do Senhor, você vem aqui, você cultua, você faz o book, você participa dos cultos, mas a sua vida está desajustada, teu casamento não está bem. Eu quero orar por você. Pastor Daniel, por favor, me ajude nessa oração. O microfone, Clemerson, por favor. Obrigado, Pastor Daniel. Vamos estar orando agora. Pastor Daniel, por favor. Amém. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, graças te damos, Senhor, porque hoje o Senhor deu para nós, Senhor, mais o alimento que nós precisávamos. Graças a ti, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque éramos como um violino desafinado, éramos como um violino jogado às traças, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe para a verdadeira luz, o Senhor nos trouxe para a verdadeira paz, e nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque a tua presença nos motiva, a tua presença nos acalenta, a tua presença nos traz vida. E onde existe vida jorrando do altar desse altar, existe vida jorrando, existe vida jorrando, Senhor, nas famílias, nas casas, nos lares. E nós não vamos sair da mesma forma que nós chegamos essa noite, porque hoje os céus estão abertos, os céus estão abertos, a glória do Senhor enche a casa, a glória do Senhor enche a nossa família, e nós te louvamos por mais uma alma que se rende a ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. De paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Obrigado, pastores. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe.